tarde, boa noite a você que me escuta, que nos escuta, né? Hoje eu estou aqui com as minhas amigas porque neste episódio você só vai ouvir crítica social foda. Sim, hoje o grande horror é o capitalismo aqui neste episódio. Mas antes de vocês entenderem que tipo de crítica que nós vamos fazer aqui hoje, eu quero cumprimentar aqui as minhas ilustres amigas de bancada. Olá, Silvana, o que você está esperando do filme de hoje? Olá, amigas, boa noite, ouvintes. Bom, gente, acho que, na verdade, vamos criticar o capitalismo mais uma vez, não é como se fosse algo novo. Todo dia, mas né? É sempre uma aventura. Eu tô esperando uma discussão foda novamente. E você, Natália, já ficou com muito ódio do chefe? Já quis mandar tomar no cu? O que você acha desse tipo de atitude no ambiente de trabalho? O que isso tem a ver com o filme de hoje? Olha, tem coisas que eu não posso dizer aqui porque eu não quero ser presa, mas grandes motivos, eu tô aqui, né, trabalhando como autônoma, não vou glamorizar porque ninguém sonha com trabalho, só critica-se. Estamos aí na luta da sobrevivência, feliz que já começamos a lacrar, nem falamos do episódio ainda, então assim, eu amo botar a culpa no capitalismo, expor, porque a galera acha que falar de capitalismo é só crítica, sempre as mesmas coisas. Aqui é todas as suas amarras. E hoje nós vamos criticar uma delas, né? Tô pronta. E parafraseando a própria Natália, né? Acho que hoje o verdadeiro horror aqui é o capitalismo. Junto com ser mulher. E pra vocês entenderem do que a gente tá falando, né? Vamos de ficha técnica. Trabalhar Cansa é um filme de 2011, é o primeiro longa-metragem dirigido em dupla pelo Marco Dutra e pela Juliana Rojas, que já tinham feito curtas antes, né? Eles se conheceram na faculdade de cinema lá na USP e desde então eles têm projetos tanto juntos como separados, mas esse então é o primeiro longa, que traz no elenco Helena Albergaria, Marat Descartes, será que se fala Descartes ou Descartes? Não sabemos. Nós estamos no Brasil, né? Brasileiros. Né? Na Luana Lima e nossa querida, amada Gilda Nomassi, nossa amiga pessoal. Beijo, um beijo, Gilda. Que interpreta inclusive uma Gilda também nesse filme. É um elenco enxuto também, falaremos mais dele mais pra frente. E qual que é a sinopse do Trabalhar Cansa? Trabalhar Cansa, a gente começa acompanhando a Helena e o Otávio. E o Otávio acaba de ser demitido depois de 10 anos de empresa. E enquanto isso, a Helena abre um próprio mercadinho. Assim, fica na conta dela fazer esse lugar funcionar. É um lugar que tá abandonado há muitos anos. Ela aluga e fala assim, vamos ver no que dá. E é isso aí. E aí, depois que ela assume isso, coisas começam a acontecer. Cria-se uma dinâmica com os funcionários do mercadinho. Ela contrata uma moça que primeiro parece que tá de babá e ela vira empregada doméstica e outras coisas vão acontecer. Também vamos acompanhar essa empregada doméstica dela, a Paula, e coisas vão acontecer. O capitalismo é horrível e a classe média é mesquinha e precisa ter consciência de classe porque, olha... E assim, a gente tá aqui queimando largada, mas eu queria só trazer uma percepção inicial minha sobre esse filme, que é um filme muito curto, assim, e que tem um desenvolvimento de personagem tão legal, assim, né? Não só um personagem, porque, na verdade, a gente tem a personagem principal, que é a Helena, mas a gente tem outros personagens mais secundários que são bem desenvolvidos, assim. Eu acho que muita gente vai relacionar a determinados filmes que hoje algumas pessoas classificam como pós-horror. Eu, pessoalmente, não sou adepta dessa terminologia, mas eu acho que esse filme aqui, se a gente for parar pra pensar o que as pessoas estão chamando de pós-horror, né? Ele traz como foco, como a gente pôde perceber pela sinopse já, essa crítica social foda, essas questões do trabalho e como que essas questões do trabalho impactam as relações ali entre os personagens, os desejos, enfim. E isso é, obviamente, tudo arrematado
por uma narrativa que é um drama e em algum momento vai escambar ali para um horror. Mas eu queria ouvir o que as minhas amigas acharam dessa configuração desse filme. Eu já fico brava desde o começo, porque pra quem não tá em São Paulo, não percebe, eu acho. Eu não sei se fica muito claro aonde em São Paulo esse filme está. E é no bairro de Higienópolis, que é um bairro de classe alta, assim. A gente vê pelos nomes das ruas quando a Paula tá chegando pra fazer a entrevista, pra ver se ela vai trabalhar nessa casa ou não. E assim, eu acho que não é de graça que dá pra ver, né, em quais ruas tá se passando ali. Então, pelo desenrolar dessa história, é uma família que mora nesse bairro, que é predominantemente ocupado por pessoas de classe mais alta. O Otávio, que é o marido, eu acho que ele tinha um emprego, né, num cargo alto e tal, mas ao mesmo tempo em que a Helena tá pensando em alugar esse espaço pra fazer um mercadinho, até então ela era uma dona de casa, o Otávio é mandado embora. Só que essas pessoas fazem parte de uma classe que, ao perder o emprego, não conseguem manter o padrão de vida. Não é que tipo, mas eu tenho trocentos investimentos e imóveis e iates, não sei o quê. Então, pra mim, tipo, ficar desempregado um tempo tá ok, tá joia. Não, eles perdem ali, né? Eles continuam morando no mesmo lugar. Tem uma cena ali em que eles estão pensando em alguma custos pra cortar. E, TV a cabo. Não pode cortar a TV a cabo porque a Vanessa, que é a criança, né, está de férias. Então, ela precisa, né, poder assistir a TV dela. Eles não conseguem encontrar o que cortar. E assim, são pessoas que estão fodidas e mesmo assim contratam uma empregada sem registro, pagando um salário mínimo pra morar no apartamento e cuidar de tudo e, tipo, não ter uma TV no quartinho que a gente... Quando ela chega, que a Helena mostra pra ela aonde ela vai ficar, onde ela vai morar, né? É tipo um depósito ali do apartamento e a Helena fala, você vai ajeitando pra ficar com a sua cara e tal. Não deve ter nem janela. Não tem dinheiro pra te pôr TV, mas se você quiser sentar aqui um pouquinho enquanto eu tô assistindo o desfile das escolas de samba, pode sentar. Sabe? Tipo, isso que me deixa puta, assim. São uns fudidos também, mano. Sabe? E como se fosse lá grandes coisas. E vocês não são. Né? Então já começa aí pra mim assim. E aí depois outras situações vão se desenrolar ali no mercadinho, porque a Helena é essa pessoa que de dona de casa passa a ser a única pessoa que traz dinheiro pra casa. Mas num comércio ali que tá começando, que tá... Enfim, todo começo é difícil, né? Então muda-se mesmo essa dinâmica familiar, o que eu acho muito interessante, né, de assistir. Mas é isso, já começo puta. Ao longo do filme, né, a gente tem várias palavras-chave que mostram essa classe média que come presunto e rota caviar, né? E várias pessoas diferentes, né? Então, por exemplo, quando a corretora do imóvel lá do mercadinho tá falando com a Helena, tentando fazer ela fechar o contrato, ela fala assim, aqui a gente só aluga pra gente séria, essa gente que a gente nem sabe já foi embora, então já diminui aí. Aí tem o senhorzinho que vem, vizinho do mercado, que vem se meter com um pedaço de pau, assim, achei que vocês eram ladrão. Beleza. E aí o Otávio também na entrevista, quando ele consegue uma entrevista pra um amigo dele, e aí ele chega lá, é uma moça que vai entrevistar ele com mais 2 candidatos. E aí, ela vai começar a fazer uma dinâmica de grupo, né? E ele simplesmente levanta e vai embora. Eu gosto desses detalhezinhos, porque, claro, né? Além de, o que indica, né? Meu amigo vai me contratar. Também sinto o negócio, tipo, eu não vou me rebaixar, fazer uma entrevista, competir com outras pessoas, então nem vou fazer. Então, são várias frases usadas por várias pessoas ali, que é isso, ninguém é o milionário. Mas todo mundo, de uma forma ou outra, se acha melhor que um ou outro. Uhum. Exatamente. Exato. Só pra complementar o que a Sil tava falando sobre a personagem da Helena, eu acho que em determinado momento, ela representa muito bem uma certa paranoia, que é uma paranoia muito tipicamente da classe média brasileira, de que o outro, o benefício do outro, não benefício, né, mas
se você tá com a guarda baixa para com o funcionário ou com pessoas mais vulneráveis, enfim, essa pessoa ela vai te roubar alguma coisa, né? Ela começa a desenvolver isso, assim, essa paranoia do dinheiro, e a gente vê muito isso quando ela decide abrir no carnaval, quando ela decide demitir o moço porque o moço tava pegando mercadoria já vencida, quando ele volta no supermercado para comprar qualquer coisa e ela bota outra funcionária para ir atrás, ela revistando a bolsa da funcionária, ou seja, há uma paranoia crescente ali da personagem para com os outros personagens que na cabeça dela são pessoas, por serem pessoas em vulnerabilidade, são pessoas que estão a um nível abaixo dela, né? Pra mim passa muito essa noção, esse sentido, tanto isso quanto a questão de como se o trabalho fosse engrandecedor, né? Porque ela começa também a tratar o marido dela, tem até uma cena que eu achei assim, muito pesada, mas eu dei uma risadinha que ela fala assim, o que foi? Você tá com medo da sua filha ver que você é um bosta? Porque o cara não tá conseguindo emprego. Ele aciona 30 mil contatos que ele tem e ainda assim não consegue emprego, porque na empresa dele trocaram ele por uma pessoa mais jovem, né? Que também diz muito sobre o mercado de trabalho como um todo. Mas eu acho que o filme ele consegue, em pouco tempo, desenvolver tudo isso, todo esse drama, que é um drama de uma família, né? É o drama dos funcionários da Helena, mas que também diz muito sobre a nossa sociedade como um todo, né? E essa coisa do Otávio não querer se rebaixar, passar por uma dinâmica de grupo, né? Mas tem outra coisa também, que ele também reluta em até trabalhar no mercado, né? Assim, ele poderia talvez, enquanto não encontra outro emprego, passar o tempo que ele não tivesse, sei lá, fazendo entrevista ou o que for, no mercado, mas tem uma cena ali que ele tá ajeitando aquele Papai Noel. Exato, Papai Noel. O Papai Noel que toca musiquinha e dança. Um cliente, né, faz uma pergunta pra ele e ele, tipo, me deu a impressão de que ele ficou super ofendido. Tipo, eu não trabalho aqui. Sabe? E acho que a Helena também fala alguma coisa, né, dele ajudar no mercado, porque, ok, ele não entraria como um funcionário, assim, mas tem coisinhas pra fazer, né, que às vezes você tá pagando outra pessoa pra fazer e talvez não fosse necessário, né, ele poderia estar ajudando com algumas coisas, então, mas aparentemente não é algo que ele quer fazer também, mas em outro momento ele acaba também trabalhando um pouco com telemarketing, né, em casa, que não é um trabalho legal de se fazer também. Ele tava vendendo seguro de vida e eu até tenho uma moça que atende, né, e ele começa a falar e tal, mas essa pessoa fala que, enfim, não tá em condições, e ele fala que vai ligar dali 2 meses de novo, então, e eu acho engraçado que ele fala, tipo, não, porque é bom investir no futuro, mas ele tá vendendo seguro de vida e, tipo, o futuro é quando alguém morrer e esse dinheiro vai vir, sabe? Eu achei engraçado ele falar desse jeito, assim, como se fosse um investimento pra quem, sabe? Pra quem vai ficar, né? Mas enfim, exato. Pra quem vai ficar. Achei engraçado. Não, é isso, é mostrar que eles de fato, apesar deles serem... Eles não são ricos, né? Eu acho que tá mais do que nítido isso, que eles não são pessoas que não precisam trabalhar. Porque é isso, gente, se você tá ouvindo, acha que você é um capitalista, que você é dono de meio de produção, vamos lá, vamos ter uma conversa. A não ser que você faça parte de vamos lá, momento telecurso, né? O que configura, né? Você ser um dono de meio de produção significa que você não precisa trabalhar para sobreviver, mas sim que você explora o trabalho dos outros e você acumula com isso. Então, você pensa assim, se eu parar de trabalhar hoje, a minha vida muda? Se a sua resposta for sim, chá revelação, você faz parte da classe trabalhadora. Parabéns! Então, assim, aqui no filme a gente vê muito isso, assim, eles são classe trabalhadora e eles têm uma mentalidade, né, que é uma mentalidade de pessoas que estão num outro nível, sabe, de dinheiro, enfim. E principalmente o Otávio, né, igual a Sil tava falando, essa relutância dele de... Tanto que ele faz hora pra levantar, a menina tem que ir lá acordar ele pra ele ir lá trabalhar. A gente que é classe trabalhadora, a gente tá acostumado a se virar, gente. A gente já faz trampo. Tá precisando de grana, a gente vai fazer qualquer coisa pra se sustentar, é isso. E ele não demonstra
essa postura em relação a essa dificuldade financeira. Tanto que no final, pra mim, eu acho que esse filme ele termina de uma forma muito redonda, sabe? Porque a cena final, que depois a gente pode falar, ela arremata muito isso que eu tô falando, dessa mentalidade dele. E é um filme de 2011, a gente tá falando de um contexto já do neoliberalismo, obviamente, mas imagina isso em 2026, num contexto de plataformização do trabalho intensa, num contexto de jogo de tigrinho, né? Imaginei muito isso, assim. Se fosse o filme hoje, assim, né? Talvez Otávio ficaria viciado em jogo de tigrinho, não sei. Mas, assim, vem muito desse lugar, sabe? E aí, que eu acho que um dos pontos mais positivos desse filme, eu acho que esse filme, ele tem tudo pra ser um filme de horror, já nessa premissa, assim, na premissa da temática, o subtexto principal dele. Porque, se a gente for parar pra pensar, é uma lógica que é adoecedora, uma lógica que leva as pessoas à loucura, né? A gente vê uma mudança muito nítida no comportamento da Helena. E aí a gente vai ter uns elementos de sobrenaturais que também vão piorar esse sentimento de paranoia dela, mas que, de fato, você vê uma decadência mental ali também, de certa forma, né? Passa a não ser desejosa mais com a vida, enfim. Marido, com a filha, né? Que acaba sendo... A menina passa mais tempo com a funcionária do que com ela, e aí, enfim. Uma série de consequências que eu acho que flertam muito com o universo do horror. Coloque o hino comunista aqui. Meu Deus, como eu militei. Tem que militar mesmo. Tem uma hora que me dá uma raiva muito específica no meu coraçãozinho, que é... A vida tá acontecendo, né? Enfim. E aí eles estão cada vez mais fudidos de grana. E aí corta pra Paula, a funcionária, de uniforme. Isso me deu um ranço que eu não sei explicar o tamanho. Porque é isso, né? Vocês não têm onde cair morto. A mulher mora na sua casa, limpa a sua sujeira, cuida da sua criança, tem que usar uniforme pra se colocar no lugar da... Ai, nossa, me deu uma raiva. E não é dito nada, né? Só mostra ela com o uniforme, assim. Eu fiquei revoltada. Eu tenho muitos ranços com ricos e com pessoas que se acham ricas e não são coisa nenhuma, mas essa coisa de empregada que dorme na casa, tipo, a gente não sabe nada da Paula, nada assim da vida dela, né? Mas eu acho que é justamente porque a gente sabe tanto quanto os empregadores dela. Tipo, isso eu acho que também não é uma coisa que... Porque como a Ceci já disse, né? São personagens bem desenvolvidos. Não é que, foi dado pouco importância pra essa personagem, então a gente não precisa saber nada da vida dela. Não! É justamente pra mostrar que meio que se foda a vida dela, sabe? A vida dela é morar no emprego e avisar a patroa quando tá indo deitar. A senhora precisa de mais alguma coisa? 10 da noite, sabe? Não tem horário, não tem nada. Então acho que isso é muito de propósito, assim, e eu tenho um ranço absurdo desse tipo de coisa. Conheço, inclusive, pessoas que têm e nunca é a empregada, a faxineira, a babá, é a moça que ajuda lá em casa. Ajuda o caralho, sabe? Ajudar, parece que é ONG, né? Gente, então, tem, né, aquele... O termo The Help mesmo, que tem até um filme também, que é justamente pra tratar dessas pessoas que são, é que ajuda lá em casa. Não, gente, chama pelo que é, então, sabe? É a sua faxineira, é a sua empregada doméstica. Mas ainda fica tudo cheio de dedos, assim, pra falar. É isso, né? Parece que sabe que é um negócio cagado, mas, minha amiga do apartamento 12 tem, por que eu não teria, sabe? Eu tenho muito ranço. Nossa, total. E daquela mãe dela também, a forma como ela trata a menina, né? Assim, é nojento. Só um negócio, inclusive, dessa mãe fala, não, mas eu adoro fazer as coisas de casa. Não, gata, você gosta de mandar. Você gosta de mandar. Exato, sabe? De ver, achar defeito e mandar a faxineira fazer, sabe? Não acha mais nada nessa casa, né? Ela ainda fala, nossa, não acho nada mais nessa casa. E assim, é muito cruel se a gente for parar pra pensar, porque é o primeiro emprego da moça e ela fala, acho que isso pra poder justificar o salário e o fato de não ser registrado, não ter carteira assinada. E é realmente muito cruel, cara, assim, é um horror mesmo, assim, essa postura e usar
usar disso, assim, pra convencer a pessoa. Eu acho que a gente vai, aos poucos, descobrindo até onde vai, né, essa personagem, a Helena, em relação, assim, a essa paranoia, a forma dela enxergar os funcionários. Tem até um momento que o próprio Otávio fala pra ela, olha, eu acho que você deveria pegar mais leve com os seus funcionários. E ela não gosta nem um pouco, né? Então, tipo assim, eu acho que o personagem dele também serve, de certa forma, em alguns momentos, como contraste pra mostrar pro espectador o absurdo da situação. Eu acho que essa dinâmica, ela é tóxica, né? Acho que em determinado momento o casal, ele fica completamente desconectado e, enfim, começa a ter muito atrito ali. Mas é muito bom, narrativamente falando, que a gente começa a perceber até onde os personagens estão indo, sabe? E eles estão desesperados, cada um à sua maneira, né? Então, a gente tem ela abrindo no meio do carnaval, que eu só de ver aquilo já me arrepiei todinha. Gente, olha, vou falar pra você. Só de ver ela sugerindo de abrir no carnaval, porque os outros estabelecimentos não abririam, eu fiquei com ódio. Eu fiquei com ódio, assim, porque é isso, assim, é esse ímpeto de querer ganhar vantagem, de competir e querer ganhar vantagem a partir do trabalho dos outros e a vida dela própria, que também, em determinado momento, vira só aquilo, né? Ela mesma, tipo, não quer saber da filha, não quer saber do marido, tinha uma viagem marcada e cagou pra viagem. Então, assim, é a personagem abrindo mão literalmente de quem ela é também, ao mesmo tempo que ela é extremamente cruel em fazer as pessoas ao redor dela, os funcionários dela, fazerem a mesma coisa, pra ela lucrar mais, né? Enfim, poderia se dizer, né, pensando no bem do seu empreendimento, mas é isso, eu acho que há uma desumanização dessas pessoas, né? Essas pessoas, elas são desumanizadas pela personagem, e aí quando a gente fala de desumanização e a gente pensa aonde que o filme vai levar a gente, eu acho que casa certinho, sabe? É uma metáfora tão bem construída. E aí eu queria até perguntar pra vocês, porque eu acho que uma das coisas que eu até vou falar nos dissabores, né, que eu senti um pouco falta é do filme abraçar isso desde o início, sabe? De enfiar a cabeça mesmo no horror e falta fazer isso em algum momento, mas é uma metáfora tão redondinha com o que eles estão querendo contar, que é essa coisa da monstruosidade, porque é isso, né? Ela se desumaniza entrando dentro dessa lógica e as pessoas ao redor dela também, né? Então ela fica até apática, assim, aquela cena do carnaval, pra mim, ela mostra muito essa apatia dela, tipo assim, você quer sentar? Mas ela tá com uma expressão assim, tipo, tão vazia, sabe? Então, eu acho que é um filme muito rico pelo subtexto e pela forma como isso se traduz num elemento de horror, assim. Eu acho que ele começa a incluir elementos, tipo, de um horror mais claro, assim, o negócio preto saindo do chão, aquela gosma preta saindo do chão, coleira com espinhos, enfim, são elementos mais claros, mas é como você disse, Ceci, eu acho que o terror tá nesses elementos mais reais e do nosso dia a dia mesmo também, né? Isso que eu acho mais legal. Acho que nos filmes do Marco Dutra e da Juliana, eles sempre, seja juntos ou separados, eles sempre falam de questões sociais, coisas do dia a dia, mas sempre permeadas do fantástico de alguma forma, né? Eles misturam muito bem, assim, essas duas coisas. Eu também senti falta. Eu acho que podia ter abraçado, podia até, sei lá, né, usado esse sofrimento, esse chorume pra virar um bicho, um lobisomem, alguma coisa, sei lá, né, um horror corporal aí. Mas senti falta, mas não me incomodou ao nível de tipo, nossa, que filme ruim, falaram que era terror e não é. Mas eu acho bem isso. Nada pior do que a vida real e o capitalismo é o nosso inimigo pra tudo. Uma das maiores fontes de sofrimento humano vem daí. Eu acho essa parte do chorume, do negócio buraco na parede, você vai assim, meu Deus, o que vai sair daí? Ela piorando, tal. Eu gosto dessas associações, desses simbolismos. Eu gosto também quando ela tá cozinhando com a Paula pro Natal e aí um ovo estragado, né? Um ovo com um pintinho morto lá, que é presságio, né? Presságio pra coisa ruim, enfim. E ela só cata
mata com o garfo e continua batendo as gemas lá. Mas o que é isso? Enfim, né? Nossa, horrível. Nossa, essa cena achei meio gore, assim. Enfim, muito boa. E é isso, né? Esses personagens do mercado, tal. Eu acho que podia mostrar ela tornando-se um monstro por causa desse pequeno poder, né? Eu gosto da frase clichê do que, dá poder na mão de alguém e você vê como que fica, né? As pessoas se mostram através de como exercer esse poder. E tanto que no começo assim, aí acho que tem um outro ponto que, além de trabalhar, cansa realmente, né? Cansadíssima hoje, inclusive. Mas o quanto foi vendido pra gente, ainda é, né? Essa ideia de que nós somos o nosso trabalho e nós medimos o nosso valor como pessoa por aquilo que a gente produz, né? Então, pra você ser alguém, você tem que trabalhar e produzir, e geralmente esses perrengues, né? Você ficar desempregado, surgir problemas no trabalho que você não sabe solucionar, etc. Isso vai trazendo várias angústias, e aí no filme são mostradas angústias diferentes, mas o quanto esses pequenos posicionamentos vão ditando o comportamento desses personagens. Tanto a Helena, no começo do filme, ela começa como Heleninha, e aí depois ela vira, acho que Dona Helena, né? Eles começam a tratá-la dessa forma e tal. Então você vai percebendo, e o Otávio mentindo que já tá trabalhando, e na verdade ele tá lá, depressivo na cama. Enfim, eu gosto de como isso é mostrado. Também eu achei duas frases eu gostei desse filme. Uma delas é no começo, quando o cachorro tá latindo pra Helena lá na frente do mercado, aí o funcionário dela espanta o cachorro e ela vai entrar no carro pra ir embora, e ele fala assim: tchau, Dona Helena, bom trânsito. Eu dei gostosas risadas com essa frase, né? Porque é isso, né? Resume bem. Mas eu acho que podia ter mais elementos de horror. Eu achei que ia levar pra um lado desse terror psicológico pra algum tipo de surto exagerado, tanto da parte dela quanto da parte do Otávio. E a Paula não, porque a Paula é um anjo, nunca errou. Uma coitada nessa história. Exatamente. Gente, e assim, vamos falar a verdade? Tem blackface nesse filme. Eu anotei sim. isso. Então, assim, e não é só um blackface com crianças. Todas as crianças Porque estão de black. Todas! Ai, que ódio. E depois a gente ainda tem a personagem da filhinha da Helena vestida como se fosse uma indígena, né, assim, mas enfim, eu acho que esse filme ele tem vários simbolismos relacionados à constituição da sociedade brasileira, referenciando a questões históricas, e o racismo é uma dessas coisas, e eu fiquei muito chocada, assim, nessa cena, assim. E para aqueles pais eram apenas uma apresentação de escola normal, e eu, assim, gente, que é isso? E tipo, eu gosto dessa forma, que para algumas pessoas pode parecer sutil, porque tem muita gente que até hoje não entende a problemática relacionada a blackface, gente. Tipo, tem muita gente que não entende. E eles colocarem isso no filme, nesse contexto, pode parecer sutil para algumas pessoas, mas é muito eficaz para quem tá assistindo o filme, de entender que aquilo tudo faz parte de uma visão única daqueles personagens, né? Então, eles normalizam determinadas coisas e eles acreditam que eles estão numa posição que eles, de fato, não ocupam na sociedade, tá, sabe? Então, tudo faz parte de uma mesma linha de raciocínio, de uma mesma perspectiva. E não seria diferente essas pessoas em relação à questão racial, né? Total, eu imagino que seja uma escola também particular, provavelmente na região particular, classe alta. E essa galera não vai ver problema nenhum. Não, olha que bonitinhas as crianças fazendo a peça de teatro da escola, sabe? Tipo... Nossa, tem outra cena também que... Várias cenas me deu vontade de gritar pra TV, né? Mas tem uma que a mãe da Helena tá lá na casa, e aí ela tá assim: não, filha, não pode desanimar, tem que rezar, você tá muito abatida. E aí a Paula aparece
pra pegar uma água na geladeira, ela para de falar. E aí ela espera a Paula pegar a água, servir a água no copo, sair. Quando a Paula sai, aí ela volta a falar de novo, tipo, mano, o que você tem a esconder dessa mulher que tá vivendo na casa? O que você acha que ela não sabe? Que tá todo mundo na merda, que tá tudo desmoronando, tipo, classe média alta, como acha que tá mais alta do que, né? Mais perto do rico do que mais perto do pobre, vive muito de imagem, né? Então, assim, não vamos falar em voz alta perto da moça que nos ajuda em casa, porque as pessoas não podem saber que... vai tomar no cu, velha! Que ódio! Não querendo ser tarista, me desculpa. Eu sei que não é a melhor forma de ofender alguém, mas me deu um ódio, assim, porque ela é muito pomposa. E, assim, gente, me dói num lugar muito específico, porque essa mulher lembrou muito a minha avó. Eu fui criada pela minha avó. E esse jeito arrogante de se achar melhor que os outros e não ser porra nenhuma, nossa, eu fico triplamente revoltada. E o Natal, né, gente? Que cortaram a luz porque fizeram por falta de pagamento fizeram o Natal. Cheio de vela. Bicho! Não, e eu tenho um comentário sobre esse negócio dessa cena do Natal, que eu não sei se eu tive... Véi, se vocês tiveram a mesma impressão que eu. Mas tem uma cena que a irmã do Otávio tá interagindo com pra pegar a mãe dela. Isso! Girl! Gente, eu tive... Sério, eu falei, eu tô maluca? Não. Talvez eu esteja muito cansada e eu entendi errado. Mas ela vira pra senhorinha e fala, vamos deitar, de uma forma hiper sugestiva. Ela tá sorrindo, assim. Vamos pra gente, cama. Eu falei... Ai, como eu amo a classe média. As hipocrisias da classe média, não é mesmo? Ela batendo no peito assim, eu não preciso de homem. Até aí me identifiquei. Mas é isso, né? Eu não preciso de homem nenhum. Por isso que eu sou feliz. Nananana. Engraçada. Realmente, gente, tem... Você vê, né? A gente tá passeando por temáticas aqui, né? Nesse filme. E eu acho a atriz principal muito competente, assim. No começo eu tava achando ela muito sonsa. E aí eu falei assim, nossa, que vozinha, carinha de coitada, né? Nossa, sonsa. Aí depois foi melhorando e eu comecei a sentir raiva, que acho que é a emoção mais justificada ao longo deste filme, né? Então, fora que tem nossa Gilda, né? Nossa rainha do grito BR, real oficial. Perfeita. Nossa amiga pessoal. Nossa amiga pessoal. Temos fotos com ela, inclusive. Beijo, Gilda. É isso, querida. Um beijo, Gilda. Eu acho que o elenco todo tá muito bem, sabe? Eu também tive essa primeira impressão da Helena, mas acho que é muito condizente, assim, com a personagem. Mas todo mundo tá super bem, assim. Eu acho que a gente vai descobrindo a personagem ao longo do filme. E ela também vai mudando. Então, eu acho que se fosse uma entrega muito mais marcante desde o início, eu acho que a gente talvez perderia algumas nuances, sabe? Por isso que eu acho que essa cara de sonsa dela faz muito sentido no início, né? Porque a gente não sabe muito bem o que esperar, o que vem daí. E aí a gente vai descobrindo que é uma... Gente, que hora, não é mesmo? Mas eu gosto muito, assim, desse clima de medo, de tensão, né? Pelos personagens. E isso acontece, essa tensão, com absolutamente todos os personagens em tela. A diferença é que a gente tem mais dificuldade de sentir empatia, pelo menos eu. Da Helena, assim, eu senti até mais empatia do Otávio, que eu, inclusive, eu achei esse nome bem sugestivo, porque tem até a cena que ela chama ele de otário, que é muito parecido, né? Eu fiquei, gente, bem sugestivo esse nome mesmo. Mas, de uma forma geral, é isso, assim, eu acho que tem um realismo muito forte nessas histórias, esses personagens. Parece que a gente tá, sei lá, acompanhando nossa vizinha, sabe? Que teve que o marido perder o emprego, teve que se virar e, enfim, é metida besta, acha que é rica, lá. Me parece uma história muito conhecida, muito familiar isso. Eu acho super identificável, sim, também. Todo mundo conhece um fudido que acha que é melhor que todo mundo porque tem um Celta e ganha 5.000 reais, né? Exato.
Exatamente. Não pode taxar as grandes fortunas, senão a minha Tucson parcelada em sei lá quantos anos vai ser taxada, vão tirar de mim, etc. Não é pra você, colega. Não é sobre você. Anjo. O Boulos não vai invadir sua casa pra roubar os seus bens. Tem uma coisa que eu gosto muito desse filme, é a direção propriamente dita e os enquadramentos, assim, que eles usam. Eu acho que consegue deixar a gente muito íntimo dos personagens, sabe? Ao mesmo tempo que a gente tem uma boa percepção do espaço onde eles estão ocupando. O exemplo melhor disso é o mercadinho. E assim, eu gostei muito das locações. Eu achei muito realista, assim, muito, sei lá, muito identificável, né, de novo. E o mercadinho, você vai acompanhando a limpeza e aí, enfim, eu gosto da forma como ele vai mostrando esse processo e esse espaço como algo que tá imundo, como algo que depois vai tendo uma série de problemas que a Helena vai tendo que lidar com esses problemas, nesses estruturais mesmo, como esse espaço é filmado, sabe? Eu gosto bastante. Eu acho que serve pra dar essa noção mais geral do contexto desses personagens, assim. Mas aquele final, absoluto cinema, viu? E assim, me lembrou muito há uns anos atrás, né? Que já tem uns anos, né? A gente tá envelhecendo. Quando vazou aquele vídeo dos homens num curso de coaching que eles gritavam. Isso! E aí eu pensei, foi a primeira coisa que eu pensei, mas assim, tipo, 2011, eu não sei, a gente não tava tanto nessa crescente de coach, né, ainda, a gente ainda não tinha tido não tinha virado mainstream, ainda tinha coach, né, porque coach é treinador, gente, em inglês, é uma coisa super generalista, mas assim, não tínhamos ainda esse coach de absolutamente tudo e qualquer coisa. E aí, quando veio essa ideia desse curso para pessoas que têm dificuldade de se colocar no mercado, e aí, que mercado, né? A gente tá falando de homens brancos, maioria ali, que, sei lá, trabalham com empreendimentos ou trabalham em coisas administrativas, enfim. Porque, claramente, não é um curso pra qualquer pessoa e não é pra qualquer pessoa se recolocar, né? Tanto que o Otávio, a gente até falou ao longo do episódio, ele já era um cara que ele tinha um emprego muito bom e ele já era bem colocado antes dele ser demitido. E aí você vê essa metáfora, né, que o palestrante está fazendo, que é como se esses caras, eles fossem animais na selva, que é o mercado de trabalho. E aí, animal, bom, se você chegou até aqui, já tomou um monte de spoiler, mas é isso, o que a gente tem no mercadinho? Curumim. A gente tem uma ossada de um monstro que foi colocado na parede, né? A Helena, ela encontra essa ossada, enfim, eles dão um fim nessa ossada. E é algo que, sei lá, me pareceu algo entre lobisomem e dinossauro, sei lá o que é aquilo, mas eu achei assustador mesmo. Ou seja, né, remete diretamente a esse achado da personagem, essa coisa animalesca, esse grito animalesco que no final não soa como um grito animalesco, soa como um grito de desespero, porque o personagem tem aquela olhada típica pra câmera e grita de uma forma assim que é desesperador. Então eu acho que pra mim se completou ali a crítica, né, que eles estavam fazendo e todo o tema que eles estavam tratando. Inclusive essa parte tem esse bicho na parede, né, mas até chegar nele a gente tem esse cachorro que fica latindo do lado de fora e que a Helena fala que vão aparecendo mais, coleira lá dentro, a roupa que foi deixada pelos inquilinos anteriores e que o proprietário fala que pode jogar fora, que não tem como chegar nessas pessoas, etc. Me faz pensar que isso que tava na parede é alguém que já passou por todo esse processo que o Otávio tá passando agora, sabe, e virou um monstro. O trabalho como sendo responsável por transformar essa pessoa no que ela, tipo, se fosse uma pessoa, enfim. E ela ter virado essa criatura que acabou presa na parede, né? Seja, sei lá, presa no sentido de alguém prendeu mesmo,
vivo, ou sei lá, depois que morreu, colocaram lá pra esconder, enfim, o que seja. Mas penso como sendo alguém que já passou por isso, né? Que pode ser algo que, enfim, o Otávio parece que tá indo talvez por esse caminho, talvez a Helena também, enfim. Acho que é essa coisa, né, de como as pessoas são transformadas aí por esse sistema. Eu ia perguntar o que vocês acham que era essa gente, né? Porque só se referem aos inquilinos anteriores como essa gente. Claro, né, que tem um tom aí de racismo, xenofobia, mas vocês foram pra que lado quando vocês pensaram nesses inquilinos que prenderam o lobinho na parede e tal? Eu tinha levado mais pro lado, não de uma pessoa que tenha se transformado nesse monstro, né, que o mercado tanto quer que coloque as garras pra fora, mas que, sim, uma pessoa que se transformou, mas que foi aprisionada por alguém. Eu tinha levado mais pra esse sentido. Então eu acho que talvez, na minha cabeça, foram pessoas que não se renderam à lógica, assim. Tanto que eles tratam como se fossem pessoas que não são bem-sucedidas. Pelo menos eu não tive essa impressão, né? Parece que foram donos que não conseguiram manter o lugar. Tanto que o lugar tava largado às traças, assim, né? Então, eu fui muito mais pra esse lado, assim. Não cheguei também numa conclusão definitiva, porque acho que também não tem, né? Mas é isso, seja, assim, eu fui por essa da transformação, assim, mas, tipo, era um bicho, né, que tava na parede. Eu imagino que tinha outras pessoas, não era uma única pessoa que tava alugando esse espaço antes, assim como a Helena tem um marido, tem uma filha e tal. Então, tem outras pessoas envolvidas aí nessa questão, nessa locação anterior. Aí, não sei, acho que, enfim, pessoas que... É porque proprietário de imóvel também é aquele ser que tem a corretora, né, que fica ali fazendo um meio termo, não, vamos tomar um café, não sei o quê, quando o proprietário fica bravo porque, derrubou a parede inteira pra consertar, sabe? E, porra, era um negócio que, mesmo que a parede não tivesse acabado se rompendo sozinha, mas era uma mancha que tava ocupando a parede inteira já, sabe? Você quer que faça um conserto meia boca, pra daqui a pouco ter que fazer de novo? Mas então, acho que a visão do proprietário sobre os inquilinos também remete muito à visão do chefe sobre os funcionários. Como você falou, Ceci, essa coisa da paranoia, de todo mundo que vier aqui vai ser gente ruim. Então, acho que rola essa impressão, sabe? Tipo, eu tenho que ser o esperto, porque senão vão crescer pra cima de mim. Enfim, acho que não sei quais eram essas pessoas, mas pelo menos que o proprietário tinha essa impressão, mesmo que ela não fosse real, assim. E o que você acha, Nath? Eu não acho nada, eu só quis botar vocês na lenha, igual a Helena faz com os funcionários dela. Nossa, nós estamos aqui trabalhando de bandido. Estamos, é isso. Mas eu acho que real não importa muito, né? Eu acho que é bem o que vocês falaram, assim, sobre o olhar de cima pra baixo, né? E igual a Helena vai replicar também. Fico muito raiva que ela fica botando um funcionário contra o outro, até pra trabalhar no carnaval assim. Mas a Gilda já topou. A Gilda já falou que pode. Tipo, porra, mano, para de falar pelos outros, sabe? Enfim. Mas eu acho que meio que não importa mesmo. Eu só queria que tivesse realmente, talvez, uma coisa mais visual ou mais bem trabalhada desse elemento do bicho na parede e tal. Eu acho bem coerente com o desenrolar da história, mas ficou um gostinho de quero mais. Mas tudo bem. Sim. Eu também concordo. Eu sempre sou a favor de ir pra moda caralha. Em algum momento, assim. Eu acho que o filme tem um tom... É um tom, como eu falei, né? Sutil. Ele tem uma certa sutileza. A gente tem mania, às vezes, de querer mudar muito o filme, né? Eu também fico tentando me segurar nesse sentido. Mas o filme é muito bom. Ele não deixa de ser muito bom. Apesar da gente, que nós que somos fãs de horror, obviamente, achamos que o horror serve muito bem pra contar histórias nesse sentido. E pra ir através, né, desse exagero, dessa provocação mesmo, a partir do medo e do susto, enfim, seja lá qual o sentimento que possa despertar, fazer uma crítica, né, de uma forma muito, muito eficaz, porque eu acho que medo é uma coisa que todo mundo sente, é bem democrático, né? Então, as várias formas de medo são muito democráticas. Então,
Eu acho que o filme aqui, ele tá realmente trazendo muitas situações bizarras pra dentro da nossa casa, assim, que são da nossa realidade, pra poder chegar nesse ápice, né, desse horror, assim. Total. A gente já aqui dissecou, fomos nas minúcias de Trabalhar Cansa e chegou o momento de falar dos nossos sabores e dissabores. E eu vou começar com a minha amiga Silvana. Silvana, qual que é o seu sabor? Ai, acho que pra mim foi toda essa ambientação que fez eu me identificar e identificar pessoas que conheço, situações que já vi rolando, sabe? Acho que é um filme de terror muito fincado na realidade mesmo, ainda mais tendo sido gravado aqui em São Paulo, fica mais próximo ainda, mas acho que nada disso é exclusividade daqui, claro. Então acho que todo esse rolê da identificação pra mim trouxe o filme pra muito mais perto, assim, sabe? Já é estar no sistema capitalista já é o suficiente, mas ver situações tão reais assim, acho que deixa tudo mais próximo ainda. Então esse é o meu sabor. E você, Natália, qual que é o seu sabor? Meu sabor é que critica o capitalismo do minuto 1 ao minuto último. E eu sou cadela dessa temática, gosto que é escancarado, mas tem uma cena que eu acho que resume e ilustra muito bem tudo que está sendo criticado, que é quando finalmente a Paula vai sair desse emprego e trabalhar na limpeza do shopping, aparentemente, né? E aí fala o contratante, né? Fala pra ela assim, olha, seu primeiro registro na carteira, agora você é gente. E aí, cara... Agora você existe. Agora você existe, isso. Então, ele fala que agora você existe, e acho que isso ilustra muito bem essa relação doentia com o trabalho e... Enfim, morte ao capitalismo, molotov nos bancos, bora pra cima. Bora se organizar, galera. É isso. É isso, companheiras. Bota o hino aqui. Muito bom, companheiras. Camaradas. Sobe o hino. Muito boa essa cena, muito boa. Eu vou eleger aqui como meu sabor a cena final. Como eu falei, eu acho que ele termina muito bem, termina meio que num clímax, assim. Eu gosto da energia da cena e gosto também que é muito significativo, né? De como que essa lógica é uma lógica muito perversa, que é uma lógica adoecedora, etc, etc. É, resumidamente, crítica ao capitalismo, ao modelo neoliberal. Não só o modelo neoliberal econômico, mas de gerenciamento das vidas das pessoas, né? Que aqui a gente vê como que essa lógica vai pro trabalho e vai pra vida pessoal também, né? Um momento que traz muito esses significados. Agora vamos para os dissabores. Silvana, o que você não gostou desse filme, Silvana? Vou escolher algo muito simples, mas que eu fiquei muito irritada. Fiquei irritada em muitos momentos, mas esse acho que me deixou muito irritada, que é quando a irmã do Otávio começa a imitar o morcego morrendo. Ai, que ódio! Eu tava tipo, cala a Meu boca, Deus. já entendi. Fiquei muito irritada. Nossa, Ai, horrível. essa é tensa. Já numa situação lá não muito, tipo, Natal em família, sem luz, todo esse rolê, assim, enfim. Já tava na merda. Aí sempre tem que ter uma pessoa pra piorar a situação. E você, Natália, seus dissabores? Meu sabor é que podia ter ousado mais no terror exagerado à moda caralha, como você se disse. Mas eu vou fazer mais uma crítica muito pessoal, que é quando o Otávio faz 2 meses desempregado e ele vai se inscrever lá no negócio de vender seguro, a funcionária fala pra ele que tem parceria com um convênio lá, etc. E aí ela dá os cartãozinhos pra ele no evento de network e tal, e fala que tem plano com psicólogo. E aí o Otávio fala assim, não dá pra trocar por um plano odontológico? KKK. E aí assim, Sim. gente, é de dentista mesmo que você tá precisando neste momento da sua vida? Pelo andar da carruagem nós vimos que não, né, meu amigo? Então, é isso. Criticou psicólogo, foi lá e se fudeu. Então eu, como uma psicóloga aqui, vou ficar do meu lado, né? Nossa, amiga, é isso.
E dividindo o neurônio com a minha amiga Natália, eu vou ter que falar que eu acho que eu também senti falta dos elementos de horror. E uma coisa que eu acho que vem disso, que é consequência disso, é que eu acho que o filme não é para todo mundo, no sentido de que ele não é entretenimento, assim. Eu acho que é um filme que é um pouquinho devagar, ali no primeiro ato, até metade do segundo, até começarem a acontecer, de fato, algumas questões, algumas coisas sobrenaturais, né, dentro do mercado. E aí eu acho que o horror, ele traria, talvez poderia acrescentar esse elemento aí de entretenimento, que não é, né, e é uma escolha também, né, gente? Tem que entender que nem tudo é pra todo mundo, tem gente que não vai gostar, tem gente que vai amar, e é isso, a vida é assim. Mas, de fato, eu gostaria de ter que tivesse mais elementos de horror. Justo. E agora que falamos de todos os pontos positivos e negativos do que achamos, está na hora de darmos a nota. Você, Silvana, quanto que você dá para Trabalhar Cansa? Dou 4 estrelas. Oh. Natália? 3,5. Eu também vou dar 3,5. Vou aqui fechar com a minha amiga Natália. Yeah. Que é uma nota excelente, tá, Exato. gente? Esse filme, Total, ele é sim. realmente... Fiquei, assim, eu também não tinha visto e eu fiquei muito surpresa. Eu gostei muito, assim, muito mesmo. E pra você que também gostou de Trabalhar Cansa, que você também gosta, né? Você que gosta dessa crítica social foda, que gosta dessa temática, enfim. Fique aí, não saia desse episódio, porque chegou o momento de darmos as nossas indicações de filmes, séries, livros, etc., que são similares de alguma forma que ao filme que nós estamos trazendo hoje. E vamos começar com Silvana. São 2 indicações que eu vou trazer. Primeiro, Sinfonia da Necrópole, de 2014, que foi dirigido pela Juliana Rojas, sozinha dessa vez. O protagonista é o Eduardo Gomes, que é o coach que tá no final do Trabalhar Cansa. E a Luciana Paz, que é outra querida também. Trabalha muito com... Já falamos dela aqui no Animal Cordial. É um filme que trata de... O protagonista é um coveiro em São Paulo, e chega uma outra moça pra trabalhar no cemitério. Eles têm que fazer um novo registro dos túmulos e tal, porque tá rolando, tem mudanças rolando no cemitério, e parece algo mais bobinho assim, mas na real fala-se da privatização de cemitérios e de desocupar túmulos e transformar tudo em cemitérios verticais, enfim, é uma coisa que está rolando de verdade, assim, que me preocupa muito aqui em São Paulo, porque nem morto você consegue se livrar do capitalismo, né? Morrer é muito caro. Mas, além de tudo, é um musical. Então, acaba sendo um filme muito simpático. E eu me divirto muito assistindo, assim. E o outro que eu vou indicar é o No Other Choice, ou A Única Saída, do Chan-wook Park. Que é um filme que saiu... Eu acho que aqui ele estreou esse ano nos cinemas. Mas ele é de 2025. E é também sobre um cara que tinha um cargo alto na empresa onde ele trabalhava. E ele é demitido. E ele com a família tentam manter o mesmo padrão de vida, ele não consegue. É como se fosse Trabalhar Cansa pelo ponto de vista do Otávio. Mas nesse caso, o personagem percebe que a melhor opção que ele tem pra conseguir um emprego é eliminar a concorrência, literalmente. É um filme muito divertido também. Ele tem seus momentos muito engraçados, mas ao mesmo tempo ele é um tanto desesperador. Se você se coloca no lugar desses personagens, por mais que sejam de outra classe social, assim. É a mesma coisa, gente. As pessoas que se acham ricas e não são. E, enfim, estamos todos num barco muito similar. Mas é um filme excelente. E você, Natália, quais são as suas? Eu tenho 2 indicações. A primeira delas é um filme brasileiro também que chama Eles Não Usam Black Tie, de 1981. Arrasou. E aí a gente tem o Otávio. Olha os Otávio aí, né? O Otávio que faz parte do sindicato, e ele quer organizar uma greve na fábrica lá que eles trabalham, e o filho dele, o Tião, fica assim, ai, você não acha melhor não? A gente vai perder o emprego. E aí coisas acontecem. E pra quem tá querendo uma coisa mais hollywoodiana, gosto muito de Snowpiercer, do Bong Joon-ho. Bong Joon-ho. Eita! É Bong Joon-ho, eu acho. Não sei.
Bong Joon-ho é esse mesmo, esse camaradinha. Esse nosso querido que bota crítica social em quase todos os filmes que ele dirige, basicamente, né? E a gente tem um futuro distópico aí, é baseado numa HQ, inclusive. A gente tem um futuro distópico por causa do aquecimento global e as classes são divididas em vagões de trem. E a gente começa do último vagão com o protagonista, que é o mais pobre do pobre, que come barata em barra de proteína e que daí precisa chegar ao vagão do maquinista pra poder derrubar esse sistema aí, enfim. É um filme bem legal também. Bom, gente, eu vou trazer um filme que também é brasileiro, que eu assisti há um tempo atrás. Lembro que eu gostei bastante, mas posso estar errada no nível do quanto eu gostei, mas tem uma premissa muito interessante, que é o Clube dos Canibais, né? Que é um filme de 2018, dirigido pelo Guto Parente. E é um filme que também trata de uma elite, mas aqui é elite mesmo, tá? Eles são uma elite, fazem parte esses personagens, o casal, né? Otávio e Gilda. Ah lá! Quanto Juro. Otávio, né, Otávio e gente? Gilda, muito Otávio. Eles fazem parte de um clube de canibais, né? E aí eles comem os seus funcionários. E determinada coisa acontece que eles descobrem uma informação sobre um outro membro desse clube e coisas vão acontecer e, enfim, chega um momento que fica bastante gore, né? Fica bastante sangue, assim. E é um filme bem interessante pra quem curte gore, pra quem curte também crítica social foda, né? Porque também tem várias metáforas, enfim. Eu também ia indicar o filme do Bong Joon-ho, que eu gosto bastante, que a Nath falou. Tem uma série também, do Expresso do Amanhã. A série, a primeira temporada eu gosto. Tinha até pouco tempo atrás na Netflix, né, com esse mesmo nome, Expresso do Amanhã. Mas quem realmente quiser mergulhar aí no universo, né, conferir o filme, a série, enfim, os HQs, eu também curto bastante essa história, assim. Temos recados para os nossos ouvintes hoje. Temos, bom, ouvintes, lembrando vocês que temos o nosso Apoia-se para quem puder contribuir financeiramente com este projeto. A partir de R$5 é um valor bem baixinho para quem está inserido no sistema capitalista. Então, a partir de R$5 vocês já ajudam a gente a manter esse projeto em pé, tanto no podcast quanto nos nossos vídeos no YouTube, Reels no Instagram, enfim, tudo que a gente faz, a gente precisa dessa ajuda. E quem não puder ajudar a gente nesse sentido, conversar com a gente nas redes sociais, em todas as mídias, enfim, dar nota pra gente no Spotify, curtir o que a gente faz, compartilhar nossos conteúdos com seus amigos também. Tudo isso ajuda muito a espalhar nossa palavra e fazer a gente crescer e se manter. Então, mas confiram, né, nossas recompensas lá no apoia.se/Rainhas do Grito. Acompanhem a gente no YouTube, no Instagram, no Blue Sky, aonde vocês quiserem. E conversem com a gente. Acho que tem bastante gente que deixa comentários lá no Spotify também. Então, quem quiser falar com a gente por lá, também estamos presentes. Gente, nós, Rainhas do Grito, estamos cheias de vem aí, parcerias legais. Então, fiquem atentos. Gostamos muito dessa interação, igual o Sil falou. Por favor, compartilhe nosso conteúdo no Stories do seu Instagram, porque é assim que o algoritmo faz a gente chegar mais longe. Então não deixe também de se inscrever no nosso YouTube e você tem que compartilhar, cara, se vocês acham bom, porque daí a gente tá medindo se tá indo no caminho certo ou não, né? Ajuda nós, favorita as coisas, enfim. E pra quem for de São Paulo, SP, temos um clube do livro focado em horror e literatura de gênero. O cronograma do semestre está completo lá no nosso Instagram e no Instagram da Poison Books. O clube de leitura é todo último domingo do mês, exceto dezembro. Gratuito, presencial, open de cafezinho. E vai ser muito legal encontrar vocês ao vivaço no nosso clubinho que, na moral, tá babado, viu? Sempre. Tá mesmo, gente. Pessoas que não moram em São Paulo, como eu, ficam com inveja que não podem participar. Então, vocês que estão perto, façam favor de ir, porque é muito bom. Os títulos são incríveis. Eba. Então é isso, gente. Obrigada por você que ficou até aqui. Se você viu o filme,
Gostou, não gostou? Deixa aqui seu comentário, o que você achou do episódio. Curte, compartilha com seus amigos, enfim. A gente sempre tá aberto a sugestões também. E é isso. A gente vai ficando por aqui até o próximo episódio. Beijinhos. Até, pessoal. Até. Juliana, me chama pra trabalhar no seu filme aí. Nós faz uma pontinha pra você. Top. Apoiamos o cinema de horror brasileiro. É nóis. Trabalhar cansa, né? Bora descansar, galera? Nós vamos. Bora. Da transformação, puxando uma coisa. O que foi isso? Ai, essa vai pros erros de gravação dessa vez. Não, perdeu. Gente, brotou aqui um vídeo do Homelander, igual uma criança pulando no meu Instagram. Eu não sei o que foi. Ai, desculpa. muito bom, imagina.